Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu gostaria de falar agora para vocês sobre um assunto que eu já vinha refletindo há algum tempo, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês. É o seguinte: o que é a direita? Né? O que era a direita lá no começo do século XX? Será que a direita lá no começo do século XX é a mesma direita que existe hoje? É isso que eu quero entender, então eu vou expor aqui o meu raciocínio e aí vocês usem isso ou não, se vocês não quiserem também não usem. Mas eu queria falar disso para a gente ter um parâmetro para entender o que é a direita hoje, se ela é a mesma coisa que a direita lá do começo do século XX. Bom, por que eu estou com esse raciocínio aqui e por que eu quero expor isso? Tem um livro que é de um autor chamado Michel Levy, que se chama Para uma Sociologia dos Intelectuais Evolucionários, que ele tem aqui um capítulo, né, chamado Para uma Sociologia da Inteligência Anticapitalista, né? Olha só, tem uma parte aqui que ele fala do anticapitalismo dos intelectuais da Alemanha. Então, às vezes, quando a gente ouve falar em anticapitalismo, a gente acha só que é pensamento socialista ou comunista ou anarquista. Mas aqui ele mostra que não é só isso, né? Às vezes nem é isso. O anticapitalismo ele também pode ser uma coisa que não tenha nada a ver com o socialismo, enfim, do Marx ou o comunismo. Pode ser uma coisa que seja um retorno ao passado, ou seja, antes do capitalismo, né? Pode ser um descontentamento com o capitalismo, mas não que faça a sociedade ir para frente, para um progresso. Pode ser que faça ela voltar. Pode ser que ela volte para a Idade Média, pode ser que ela volte para um antigo regime. Enfim, o anticapitalismo ele caracterizou muitos pensadores no final do século XIX e início do XX na Europa. Então ele dá alguns exemplos aqui, por exemplo, na Alemanha. Ele fala, por exemplo, do Heinrich Heine, né, que é o autor lá do Tobo da Steppe. Né? Enfim, é um autor conhecidíssimo, mas que, segundo aqui o Michel Levy, traz essa visão trágica do mundo. Então, assim, não é uma visão para contestar o mundo e propor uma ideia de como você seguir para frente, mas não, é uma ideia de você enxergar o mundo, um mundo que você não aceita, mas não ir para frente, ir para trás. Né? Então, esse é o anticapitalismo aí de muitos autores dessa época. E aí ele dá um exemplo de um italiano, que é um sociólogo que era do mesmo círculo do Max Weber, que é o Robert Michels. Né? Então tá aqui uma das obras do Robert Michels, que é Political Parties. Né? É uma obra do começo do século XX, essa edição aqui é uma edição inglesa. O Robert Michels ele foi um sociólogo que teve obras publicadas na Itália, na Alemanha, né? O Robert Michels ele tem um raciocínio que é o seguinte, que é o da crítica à burocratização dos partidos políticos, que é uma crítica que aparentemente pode levar você a pensar que ele é um autor de extrema esquerda, né? Porque ele está criticando o distanciamento dos líderes em relação à base, enfim. Então, normalmente, regularmente, as pessoas vendo o raciocínio assim podem pensar que ele é um autor de extrema esquerda. Mas, o que o Michel Levy, né, esse autor aqui que eu falei no começo, mostra pra gente? Mostra que, na verdade, era uma crítica de direita. Por que era uma crítica de direita? Porque era uma crítica que desconfiava da organização política. Então, assim, o que acontece? Para o Robert Michels, nesse raciocínio aqui que o Levy está propondo, a, o partido ele vai se oligarquizar, ele vai ter esse distanciamento entre a base e a vanguarda, ou a elite, como quiser, porque é o caminho natural. Ou seja, não tem como mudar isso. Toda instituição tende a isso, então não tem como você fazer diferente. Então é um pensamento conservador, por quê? Porque ele não prevê qualquer tipo de mudança nisso. Né? E também porque é uma característica natural. É natural as instituições terem um afastamento entre os indivíduos. Né? Então, na verdade, é uma crítica ao próprio conceito de instituição política. Né? Mas não no sentido de que as pessoas possam fazer algo melhor que isso, é porque elas não podem fazer algo melhor que isso. Elas tendem a esse caminho naturalmente, não tem como elas modificarem. Né? Então, esse é o raciocínio aí que o Robert Michels tem.
partindo aí do raciocínio do Levi, né? Bom, o que acontece é que nós tivemos também aqui no Brasil isso. Nós tivemos um pensador, né, da direita chamado Plínio Salgado. Está aqui, ó, uma coletânea dele, que é organizada pela editora Voz do Oeste, pela Augusta Garcia Rocha Dória. Aqui esse livro tem vários textos dele, né, textos pequenos, mostrando qual é o pensamento dele. Então, assim, o Plínio Salgado também tem essa visão trágica sobre o mundo, mas não porque ele quer ir para frente. Na verdade, é porque ele quer conservar alguns valores que para ele são importantes, né? Então, por exemplo, Deus com D maiúsculo, família com F maiúsculo, pátria com P maiúsculo, trabalho com T maiúsculo. Então, assim, para ele, a sociedade só pode se organizar em torno desses valores conservados. Então, para ele, por exemplo, o capitalismo, né, é tão ruim quanto o socialismo, porque o capitalismo desvirtua esses valores. E o socialismo seria o quê? Nada mais que uma reação a essa degenerescência do capitalismo. Então, aí no fundo, ele está criticando o liberalismo, né? Então, assim, não é uma crítica para ultrapassar, mas para voltar. Então, essa é a questão. Então, assim, o Plínio Salgado, ele foi rival, grande rival aí no século XX, né, nas primeiras décadas, né, nos anos 30 principalmente, do Prestes, né? Tá aqui o livro do Daniel Arão Reis, né, a biografia do Prestes. Prestes e Plínio Salgado foram os dois grandes rivais aí, porque o Plínio Salgado era chefe da AIB, Ação Integralista Brasileira, e o Prestes acabou sendo presidente de honra da ANL, né? Ação Nacional Libertadora. Enfim, então, pessoal, basicamente aí era esse pensamento aí, né? Que eu queria colocar para você, esse raciocínio, né? Tentando mostrar aí que o anticapitalismo ele também pode ser da direita, né? Então isso aqui, lógico, eu estou falando aqui do raciocínio, das ideias, né? Outra coisa é quando as pessoas chegam ao poder, né? Enfim, pode ser que mesmo que ela tenha um raciocínio anticapitalista, de essa visão trágica do mundo, pode ser que no poder ela mantenha o capitalismo, né? Mas assim, no raciocínio antes de chegar, ela, enfim, tem essa ideia, né? Essa ideia trágica, né? Enfim, basicamente era isso que eu tinha para colocar para vocês. Obrigado.